Saúde na paz do Senhor. Você que vai assistir essa mensagem. Estava aqui em casa meditando nas Sagradas Escrituras e eu me deparei com a Epístola de Paulo da Igreja de Gálatas. O capítulo 1, pois Paulo tem a sua introdução, as saudações. O versículo 6, Paulo ele começa dizendo assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho além do que vos tenho pregado, seja anátema. Paulo agora está advertindo a igreja que se encontrava em Gálatas, falando a respeito de pessoas que estavam se desviando do caminho da verdade, pessoas que estavam abandonando aquilo que ele tinha com sacrifício, com muito suor, com muito açoites, com perseguições. Ele tinha sofrido naufrágios para poder anunciar o evangelho àquele povo, e agora o povo estava fazendo ir por água abaixo tudo aquilo que Deus tinha falado por intermédio da vida de Paulo. Mas não é bem isso que eu quero trazer para a nossa reflexão nesta noite. O que me chama a atenção lendo esse texto, fazendo uma base aqui com o texto que eu acabei de ler agora, que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Esse texto do primeiro livro dos Reis, do capítulo de número 13. Esse texto vai falar de um homem que tinha sido designado pelo próprio Deus para assim levar uma mensagem de confronto a um rei que tinha recebido outrora promessas do Senhor, que tinha sido proferido para ele e a respeito da vida dele, de que ele reinaria, governaria sobre Israel, sobre 10 tribos. Esse rei agora, ele começa a fazer o que era desagradável aos olhos do Senhor. Na verdade, ele começa a crescer o olho, porque quando ele vê que o povo estava descendo até Jerusalém, ao templo, para adorar, ele agora começa a levantar altares. Faz para o povo de Israel 2 bezerros. Isso a gente pode ver no capítulo 12, quando ele sente no coração o desejo de fazer o povo permanecer com ele e não descer até Jerusalém, porque o medo que ele tinha era do povo se voltar contra ele e colocar o filho de Salomão, que era Roboão, que era o rei de Judá, em Jerusalém. Ele tinha medo do povo pegar Roboão e colocar rei sobre todo Israel de novo. Mas ele tinha esquecido de quem tinha prometido a ele o reino, quem tinha prometido dar a ele as 10 tribos de Israel, tinha sido o Senhor. Então ele agora, por meio da ganância, ele começa a fazer aquilo que era contra a vontade de Deus, e ele levanta para si um altar. E finaliza o capítulo 12 dizendo que ele vai começar uma festa no 8º mês, o versículo 32 do capítulo 12. Ele começa uma festa, igual as festas que se faziam em Judá, as festas do Senhor. Ele vai querer se assemelhar a Deus, fazendo para si festas lá em Israel, levando o povo ao paganismo, à idolatria. E o 33 diz que no 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. E no momento que ele sobe para ir queimar o incenso, Deus envia um profeta
para ir de encontro àquele altar. O profeta, que foi o texto que a gente leu, acabou de ler agora o 13, capítulo 13 do primeiro livro dos Reis, o profeta chega por ordem do Senhor e profetiza contra aquele altar onde ele está lá, preparando-se para queimar o incenso ao Deus dele que ele estava servindo. Então, o profeta clama, o versículo 2 do capítulo 13, o profeta clama contra o altar, por ordem do Senhor, dizendo: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Naquele mesmo dia, versículo 3 do capítulo 13, naquele mesmo dia, deu um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Quando o rei Jeroboão escuta essa mensagem de confronto contra a sua vida, Jeroboão levanta contra ele a mão para que os servos de Jeroboão pegassem ao profeta que tinha sido enviado por Deus em prol de profetizar contra aquele altar, até então profeta sem seu nome revelado aqui dentro da história da Bíblia Sagrada. E a gente vê o desfecho dessa história, que o rei vai ficar com a sua mão ressequida, no mesmo instante a mão seca, e quando a mão seca o rei vai implorar para ele e vai pedir para que ele clame a Deus, para que assim o rei pudesse ter a sua mão restituída. Ele clama a Deus, Deus opera um milagre ali por meio da vida do profeta, e assim o rei vai ter a sua mão restituída. E o que acontece, meus irmãos? Acontece que o rei fica muito maravilhado quanto a isso e fala para o homem de Deus dizendo: vamos até o meu palácio, coma da minha comida e beba da minha bebida. O homem de Deus retruca quanto a isso, dizendo: não, porque a palavra do Senhor me veio dizendo: pelo caminho que tu fostes, por ele tu não voltarás. Então, essa é uma história bastante interessante, porque Deus tinha designado esse cara aqui. Deus tinha mandado esse profeta ir profetizar e voltar. Deus tinha falado para ele: não coma, não beba, pelo caminho que tu foi, por ele tu não volta, volta por outro. Então ele estava até então aqui obedecendo a palavra do Senhor. Mas o que acontece, meus irmãos? Ele retruca a vontade do rei. O rei faz um convite para ele, mas ele não aceita. Ele fala: não, rei, embora tu me desse metade do teu reino e da tua casa, eu não iria, porque eu tenho que obedecer ao meu Deus, e isso Deus do céu se agrada. E o que acontece? Acontece que essa história começa a ocorrer boatos. O povo começa a compartilhar o que tinha acontecido. O povo começa a espalhar, a divulgar o que tinha acontecido até então naquele momento. Que tinha chegado um profeta, que tinha vindo um profeta de Judá, tinha profetizado, o altar tinha se fendido, o rei tinha ficado com a mão ressequida, o profeta orou e Deus restituiu a mão novamente para o rei, e isso começa a se propagar. E a Bíblia diz que havia um profeta velho. Olha só, presta atenção. Havia um profeta velho, cara. E esse profeta velho, os filhos dele chegam dizendo para ele que o profeta tinha ido lá, profetizou e Deus tinha feito. O profeta velho fica curioso, querendo conhecer esse cara. Fala para os filhos albardar um jumento, os filhos albardam, ele pergunta: por onde foi? Por tal caminho. Ele vai em busca. Chegando de encontro ao homem de Deus, ele encontra o homem de Deus sossegado, parado. Ó, ele encontra o homem de Deus parado, vamos ver aqui. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde fostes. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera. Opa! Versículo 12 aqui, vamos pular aqui para o versículo 12. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Versículo 13 do capítulo 13 de 1 Reis, tá bom? Vamos lá. Então disse aos seus filhos: albardai-me um jumento, albardaram-lhe o jumento, e ele montou. 14. E foi após o homem de Deus, e o achando sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus, que vieste de Judá?
Ele respondeu: eu mesmo. A partir daqui, começa outra história. História essa que a Bíblia Sagrada nos revela sobre princípios. Quando Deus faz Adão, que forma Eva e forma Adão, Deus coloca princípios lá no jardim. Deus fala para eles que eles podiam comer à vontade, menos da árvore que ficava no centro, no meio do jardim. O que era isso? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus tinha dito assim: não coma disso, vocês podem comer disso, mas não coma disso. Princípio de autoridade do Senhor, de submissão. Deus, ele requer de mim, de você, a submissão, total submissão. O que acontece? Acontece que esse cara começa a servir a Deus aqui por um lado e por outro aqui ele deixa a desejar, irmão. Ele retruca as palavras do rei, mas quando o momento que ele retruca as palavras do rei, agora chega um profeta velho para ele. Um profeta idoso, um profeta que tinha a idade mais avançada do que a dele, um profeta que segundo a gente pode raciocinar, o nosso raciocínio, era um profeta que se diria nos nossos dias de hoje, de experiência, era um cara que tinha experiência com aquilo que estava lidando, falando. Então, o que acontece? Esse profeta, ele chama ele para voltar, e ele vai dizer as mesmas coisas que ele disse para o rei, ele vai dizer para esse profeta. Ele vai dizer: não, Deus disse para eu não comer, não beber e não voltar pelo mesmo caminho, e eu estou obedecendo a Deus. Mas o que acontece, irmão? O que acontece? Acontece que o profeta abre a boca aqui para ele e começa a dizer para ele assim: não, veio um anjo do céu aqui, apareceu para mim e disse que tu tinha que voltar comigo. E quando ele diz isso, o profeta que estava entusiasmado, empolgado em servir a Deus, vai na onda dele. E o que acontece? Ele paga esse preço com a própria vida, irmão. Presta atenção, a Bíblia Sagrada fala que o salário do pecado é a morte. A desobediência, ele desobedece a palavra de Deus. Qual é que é a palavra de Deus? Não vai, ele foi. Então, nós temos que ter cuidado. Paulo diz à igreja, parece que eu estou vendo Paulo falando para a igreja lá em Galácia, eu estou vendo isso, Paulo querendo citar esse texto aqui. Paulo está dizendo: embora venha um anjo do céu, vos prego outro evangelho, seja anátema. Olha só o que Paulo está dizendo, rapaz. Mas que Deus é esse? Com a hora diz para você não fazer e outra hora está mandando tu fazer, rapaz. Tem um bocado de crente que está sendo pego nas suas próprias palavras. Presta atenção, nós somos escravos daquilo que a gente fala. A Bíblia diz que nós vamos ter que prestar conta de toda a palavra proferida dos nossos lábios. Que Deus é esse? A Bíblia me revela que Deus é imutável. Deus não muda. O ser humano muda, mas Deus não muda. Os planos de Deus era esse para a vida desse profeta. Caberia a ele andar no caminho que Deus tinha preparado para ele trilhar. Ele não quer, ele não obedece, irmão. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então parece que eu assemelho as palavras de Paulo lá em Gálatas com essas palavras. Não, você não pode se deixar se persuadir por tão pouco. Sabe o que é que Paulo diz em outra epístola? Dizendo que as más conversações corrompem os bons costumes. Toma cuidado com quem tu anda escutando. Toma cuidado com quem tu anda conversando, desabafando, dialogando. Essas pessoas que chegam na sutileza, sabe? Na segunda carta de Paulo à igreja em Corinto, ele diz no capítulo de número 11: eu tenho medo, eu zelo por vós por zelo de Deus, porque eu procuro vos apresentar como uma noiva virgem, pura, a saber, um noivo Cristo. Ele zela pela igreja de Corinto, porque ele procura apresentar a igreja de Corinto como uma noiva pura, virgem, para um noivo, Cristo. Nós somos igrejas do Senhor, nós não somos qualquer povo, nós somos igreja. E Paulo diz que zela por nós com zelo de Deus, porque nós temos um noivo, Cristo. Sabe, meus irmãos, nós temos um noivo. E mais na frente desse texto aqui, Paulo vai dizer que tem medo, porque assim como a serpente, ela ludibriou, ela enganou Eva no jardim, ele tem medo de que a igreja fosse enganada pelas as sutilezas das palavras. Toma cuidado com quem tu anda escutando, rapaz. Eu costumo dizer, aqui na igreja que eu pastoreio, eu costumo dizer, prazer, você que não me conhece, eu sou o presbítero Gleison aqui, pastor dirigente aqui da Assembleia de Deus Tempo de Glória do Luzardo Viana, bem na divisa aqui do Pau Cerrado e Luzardo Viana. Eu costumo dizer uma coisa: nós temos que ter cuidado. A gente não pode estar comendo de qualquer comida que estão nos oferecendo.
Aqui mesmo no livro dos Reis, no segundo livro, no capítulo de número 6, do segundo livro dos Reis, vai dizer que tinha morte na panela. Tinha morte na panela. Então toma cuidado aonde tu tá se alimentando, o que tu tá comendo. Tá bom? Toma cuidado com o que tu anda escutando. Toma cuidado. O Deus que falou para tu se separar, ele é o mesmo, irmão. Sede santo, porque o Senhor que te chamou, ele é santo. Não mudou. A palavra ainda é santificai-vos. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque os egípcios que vós vistes hoje nunca mais o vereis. Santifica. Então, eu estava aqui meditando nessa palavra, lendo a Bíblia Sagrada, me deparei com esse texto e Deus começou, sabe, aí dando aqui. Eu tinha que compartilhar essa mensagem com você e queria te dizer uma coisa: toma cuidado com quem tu anda escutando, toma cuidado com quem tu anda compartilhando, abrindo a tua vida, tá bom? Toma cuidado. Que Deus em Cristo te abençoe. Um forte abraço, tá bom? Fica na paz.